Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje retomando, né, o nosso webinar. Para mim é uma honra ser mediadora desse evento, que é tão importante, que a gente faz muita questão de fazer aqui na empresa. Então, fico muito feliz, né, com o número de inscritos que a gente teve, pessoas interessadas aí, né, no tema de hoje. Então, né, de antemão, já agradeço todo mundo aqui e agradeço também ao nosso palestrante, né, que já já vai se apresentar. Hoje é um tema muito interessante, né, que a gente escolheu aqui e trouxe um parceiro que é muito experiente na área para falar de vocês, que é a parte de fertilidade de solo. Então, hoje o tema do nosso webinar é do solo ao resultado, agricultura de precisão em dados, né? Nada melhor do que para tomar decisão a gente se basear em dados, né? Para ter uma melhor assertividade. Agradeço ao Ricardo, né? O Ricardo é um parceiro nosso da empresa da Agis. Já já ele vai se apresentar, mas de antemão já gostaria de te agradecer, Ricardo, por ter aceitado o convite, participar com a gente nessa correria agora, né? Essa época de plantio de soja é uma loucura, então você dispor aí da sua agenda para a gente é uma honra, então já agradeço em nome de todo mundo aqui da By Mycel. Me apresentando rapidinho, eu sou a Carol, sou bióloga de formação, né? Depois segui um pouco a carreira acadêmica, já trabalhei com bioinsumos. Estou somando aqui na equipe da By Mycel há mais de um ano também, nessa parte das análises, né, para o agronegócio. E para mim é uma honra, né, ser mediadora, estar aqui com vocês também. Alguns lembretes antes de eu passar a palavra para o Ricardo. Quem não se inscreveu, se inscreva para ter o certificado. Daqui a pouco vai ter a lista de presenças fixada aí nos comentários, então assinem também para depois vocês receberem e participem, né? Vamos aproveitar aqui que a gente tem um convidado hoje muito experiente. Mandem perguntas, não fiquem tímidos, podem mandar as perguntas aí, que no final a gente vai ter uma rodada de perguntas aí também. Bom, é isso, né? Hoje o palco aqui é do Ricardo. Obrigada, Ricardo. Se apresente, fale da empresa e boa apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, Carolina. Carolina, obrigado pelo convite e o desafio. É algo tão novo, né? E novo para mim, né? Que é estar fazendo um webinar online, aberto. Isso, imagina que pode ganhar o mundo essa apresentação nossa, né? Mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Em conversa com você, com o Rodrigo. O Rodrigo falou, Carlos, vamos falar um pouquinho do trabalho da AGES, da história da AGES, fazer um bate-papo, trazer um pouco do que vocês têm feito, do qual que é a visão, de como vocês começaram, como fizeram, como estão fazendo, o que realmente dá resultado, o que que não dá resultado, né? Então, eu aceitei o desafio de estar falando um pouquinho, né, de estar abrindo um pouquinho aqui do nosso trabalho. Agradeço a todos em estar aqui, não digo perder um tempo, mas parar um pouco para escutar um pouquinho sobre a nossa empresa é um grande prazer. Muito bom, Ricardo. Fique à vontade, agora você tem o tempo aí para fazer a sua apresentação. Pessoal, participem, mandem comentários, mandem dúvidas, que depois da apresentação do Ricardo a gente volta aí para bater mais um papo. Obrigada. Maravilha. Bom, como a Carolina falou, meu nome é Ricardo, tá? Gonçalves Ferreira. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou um dos sócios fundadores da Agis Tecnologias Integradas. É uma empresa sediada no sul do Mato Grosso do Sul, voltada para trabalhar com agricultores que buscam uma maior lucratividade, buscando tudo que você imaginar dentro do solo, tá? Eu falo tudo que você imaginar dentro do solo porque hoje é o nosso campo de trabalho. A Carolina pediu um tema para a gente e eu acredito que o solo ele é o alicerce da nossa produção, tá? Então, por isso que eu falei do solo ao resultado. Não tem como eu ter um resultado muito bom de produção ou um resultado esperado sendo que a gente não está fazendo o serviço de casa, que é trabalhar o solo da maneira correta, né? Não tem como você construir um prédio ser um alicerce bem feito. E eu falei agora um pouco de prédio, de alicerce, porque eu costumo utilizar muito analogias para a gente estar falando uma mesma linguagem para facilitar um pouquinho a comunicação. Eu vou usar muito a linguagem nesse sentido, para que a gente tenta parecer um pouquinho mais
fácil o processo, né? Para todo mundo entender, fora os colegas agrônomos que vão entender muito mais fácil a parte química do solo. Bom, começando um pouquinho da nossa apresentação, eu espero que vocês tenham visualizando as imagens da apresentação. Se você pudesse definir rapidamente a nossa área de atuação, eu falaria para vocês que nós trabalhamos com agricultores que buscam ter uma maior lucratividade. Essa é a minha mensagem para os meus clientes, é a mensagem para os nossos colaboradores, porque essa é uma das nossas principais funções aqui dentro da empresa, é buscar que o nosso cliente tenha maior lucro. Então, já vou colocar uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje para fazer tudo o que a gente faz, que é a agricultura de precisão. Eu, ao longo da minha história, sempre trabalhei com uma agricultura de precisão, desde quando eu era engenheiro trainee, depois que eu saí para ser consultor também, sempre foi na parte de solos e, e sempre voltado para esse processo. Então, eu sou muito feliz nessa minha atividade. Já vamos aí para quase, vai fazer conta aqui, uns 15 anos de empresa, mais uns 6 anos aí profissional fora da Agis. Então, a gente já está quase 20 anos aí trabalhando dentro de agricultura de precisão, a gente já tem um pouquinho de informação aí para dividir. Então, o que que é agricultura de precisão? Algo tão amplo, tão aberto hoje, que envolve máquina, envolve eh, vários processos dentro do solo, de aplicação, empresas, então vários segmentos, mas voltada para solos, voltada para o nosso área de atuação, eu definia para vocês bem fácil, que seria acesso à informação. E qual é o objetivo? De obter estatisticamente os melhores resultados. Em outras palavras, tomar sempre a melhor decisão. Então, como que eu tomo a melhor decisão? Existe até, vamos imaginar assim, se eu prevesse o futuro, como que ele ia acontecer realmente, eu poderia ganhar na loteria. Então, se eu tenho as probabilidades em números que vai me encaminhar para um caminho, eu tenho maior acerto, né, no futuro. Então, hoje, para mim é muito bem claro isso, a agricultura de precisão, essa ferramenta agricultura de precisão, que é me dar mais informação junto com as outras ferramentas, que seria a análise de solo, para uma tomada de decisão mais assertiva, tá? Então, só contando um pouquinho da história da Agis, né? Para quem não conhece a Agis, a gente abriu ela em 2012, aqui na região de Dourados, né? A sede em Dourados. E logo no começo, eu sempre chamei de sementes, né? Foram os primeiros clientes que a gente começou. Então, eu tentei explorar o máximo de um raio de Dourados. Então, a gente pegou um raio ali até de uns 200 quilômetros. Então, cada bandeirinha dessa que vocês podem visualizar é uma bandeirinha de um cliente, tá? E nesse raio aí, a gente começou com uma somatória de 53 talhões, 3.510,8 hectares. Isso foi o nosso começo, tá? Lá em 2012. Rapidamente trazendo uma estatística para vocês, hoje a gente atua 100% no estado do Mato Grosso do Sul, algumas áreas no Mato Grosso, outras um pouquinho ali em São Paulo, mas o nosso maior foco hoje é no Mato Grosso do Sul. Então, resumindo para vocês, hoje a gente tem já, ao longo dessa história, 410 clientes, 912 fazendas, totalizando uma área mapeada de 210 mil hectares. Então, assim, ao longo desses anos de 2012 até hoje, a gente teve um, um aumento bacana de área para a gente tentar entender um pouquinho se a gente está fazendo, está acertando, se está errando, se a gente está indo para o caminho. Então, a gente tem vários acertos aí. Só para lembrar que a nossa sede hoje está na região de Dourados, tá? Na cidade de Dourados. Começar falar um pouquinho da importância da análise do solo no planejamento agrícola. Esse aqui é o principal pilar do processo. E falar de principal,
o que a gente tira em números dessa análise do solo? Até mesmo porque a gente, às vezes, em momentos de crise, igual agora, a gente escuta de produtores, de clientes, né? Custo é caro, tá, mas caro quanto? Isso vai me impactar em quê, necessariamente, né? Então, eu falo que hoje, basicamente, o atributo do solo ele está ligado diretamente com fatores físicos, químicos e biológicos. E isso eu vou tirar para mim fazer diagnóstico da minha fertilidade do solo, né? Vamos imaginar desde o pH, às vezes, de uma capacidade desse solo em dar, em reter os nutrientes, para mim saber o quanto realmente ele vai me entregar. E eu vou ter a base de compra, né? Das minhas recomendações de fertilizantes, ou seja, quanto realmente de fato eu preciso investir em adubo para mim ter a minha produção esperada. Eu vou utilizar até o planejamento de culturas, né? Tipo, qual que será a variedade, o híbrido adequado para esse tipo de solo, para essa fertilidade. Então, se você for olhar isso em números, o que que você vai comprar de corretivos, calcário, gesso, adubo, e variedade, nós estamos falando aí de pelo menos hoje investimento de 15 a 20 sacos. Então, de 15 a 20 sacos de investimento de soja é algo muito grande, muito quantitativo dentro do meu investimento da minha lavoura. É muito alto para mim ficar no achismo. Então, eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma direção, porque é muito dinheiro envolvido, tá? E desde quando isso é importante? Eu gosto sempre de olhar um pouquinho no retrovisor, olhar lá atrás, né? Eu, desde 1904, ali na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o pessoal já trabalhava com estudos agronômicos pensando numa melhor eficiência, né? Pensando numa melhor utilização de adubos, isso numa região que tem uma fertilidade muito boa e eles enxergavam essa necessidade. Tivemos trabalho da Embrapa ao longo dessa história, muito importante, principalmente nas atuações das correções do solo do cerrado, né? Temos a imagem ali de 2014, relativamente bem mais nova que de 1904, e relativamente novo, né, 2014, se a gente comparar hoje com nossas coletas, com a qualidade, com os números de dados, com avaliações com inteligência artificiais, então, o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo, né? E o quanto que a gente tem para evoluir. Porém, nessa evolução, eu gosto muito de trazer esse print, né? Que é um print da Embrapa. Esse print da Embrapa, ele começa a história, no meu ponto de vista. E eu deixo grifado ali falando, o melhor análise feita, no melhor laboratório, não corrige uma amostragem mal feita. Uma amostragem que não tem parâmetros agronômicos, que não tem processos. Então, é muito interessante e muito importante esse começo de toda uma construção de fertilidade e de recomendação. Então, ter o carinho nas amostragens, ter esse cuidado, é muito importante para um resultado positivo. E não só esse carinho na coleta da amostra, tá? Então, nós estamos falando de agricultura de precisão e primeiro eu quero alinhar a fertilidade, alinhar a nossa perspectiva de produção em cima de investimento. E que isso aconteça, eu tenho que fazer alguns processos. Como a Embrapa citou ali uma amostra mal feita, né? Talvez por não conhecer a maneira correta de se amostrar isso, às vezes por não acreditar na importância desses dados, acaba se fazendo alguns erros. E não só nessa etapa é importante. Então, eu queria deixar bem claro para vocês aqui que é um processo, é uma engrenagem. Então, eu tenho ali a coleta que tem que ser muito bem feita, meu laboratório tem que ser um laboratório que faça o seu procedimento sem erros, que seja correto. O laudo tem que ser
bem feito. O estudo desse laudo, o diagnóstico desse laudo, tem que ser para uma pessoa gabaritada, que ela conheça, e, se possível, conheça a região, né? Que a gente sabe que a gente tem as micro-regiões e cada vez está vendo-se isso de um olhar diferente, né? E não adianta nada se fazer uma recomendação bem feita, como tem que ser os critérios agronômicos, e, e não tiver o fertilizante indicado. Não vão ter sucesso nesse processo. Como se eu tenho adubo e eu não consigo fazer essa distribuição da maneira recomendada? Então, para a gente ter esses pilares, eu tenho que ter isso muito bem esse processo, garantir esses processos, e todo mundo sabe que no dia a dia, no campo, na correria, esses processos às vezes a gente peca em alguma coisa, mas eles têm que ser muito bem monitorados e analisados, tá? Então, às vezes a gente escuta aí, mas não tivemos sucesso com a agricultura de precisão. Talvez não foi na agricultura de precisão, foi algum processo dele, inclusive pode ser na aplicação, da melhor distribuição disso ou da melhor utilização do produto que não teve o sucesso. Então, esse mapeamento ele tem que ser muito bem claro e mostrar essa sequência. Por que isso? Porque isso vai gerar para a gente muitas informações, dados para tomar as decisões, e depois que elas serem analisadas, e a gente tem etapas para analisar isso. Ano um, ano 2, colheita um, colheita 2, para a gente saber, num ambiente que tem tanta variabilidade, que realmente está dando resultado. E o nosso principal resultado é a produção. Então, ter essas informações ajuda a gente a ter a melhores tomar as decisões para a gente melhor entender o processo. Como fazer esse processo, né? A gente sabe que a gente tem vários processos, a gente tem grid, tem zonas, tem vários tipos de modelos de equipamentos. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem, não é antiga, é nova, tá? Nova, assim, hoje, se você utilizar os estudos acadêmicos, você vai encontrar, e tudo eu falo que está relacionado com o volume que você está utilizando, que você está fazendo, e o carinho do amostrador. Então, tudo isso tem que ser analisado, mas você pode usar essa ferramenta para sua coleta? Pode. Você pode utilizar isso? Sim. Você só tem que ter os critérios agronômicos bem estabilizados, bem feito para que não aconteça o erro. Você pode fazer em zigue-zague? Pode. Ricardo, é o que você mais gosta? Eu tenho melhores acertos, eu tenho as melhores respostas em grids, mas as áreas, a gente costuma fazer, principalmente na parte que não é agricultura de precisão, que as áreas que estão com alta fertilidade, a gente faz o tradicional, o zigue-zague, e tem bons resultados. Então, eu falo que depende muito da área que a gente está trabalhando. Por agricultura de precisão, ela consegue trazer, por eficiência, mais números, mais dados. Então, você consegue analisar os dados agronômicos que a gente conhece, que as instituições já trouxeram para a gente, e que a gente vem afinando isso a cada vez com os nossos resultados do dia a dia. Eu costumo falar que a gente aqui na AGES vê no mínimo 10 mil amostras cada ano. Agora, com a inteligência artificial, a gente consegue ter até melhores informações de tanta dados que vêm da região, consegue cruzar isso melhor com, vamos dizer, com clima, com outras pesquisas. Então, a gente está num processo bem interessante. Aqui eu quero mostrar para vocês de um cliente que trouxe para a gente. Esse cliente ele não acreditava em agricultura de precisão. Ele começou a fazer agricultura de precisão porque ele foi vencido pela vizinhança. A vizinhança teve muito resultado positivo e ele resolveu fazer, mas ele não acreditava no processo, né? Porém, quando ele viu o mapa, visualizou, e o produtor é muito visual, ele só perguntou para mim: essa parte aqui, mais a marrom, é o melhor ou pior? Eu falei: ela não está nos termos agronômicos ideais. Ele falou: ó, então esse negócio tem um sentido. E você vai analisar, 66% ali está bem fora dos nossos termos agronômicos. E é tão engraçado que quando a gente corrigiu isso, teve áreas que foi de zero, vamos pensar ali, quase 3 toneladas.
O cliente falou, pô, eu ia jogar 4 toneladas padrão, será que vai dar resultado? E ele deu muito resultado. Ponto dele fazer o resto da área dele, 1.500 hectares, ele fechou 100%, porque na soja ele não deu tanto resultado, mas no milho, onde ele tinha menor produção, melhorou absurdamente e ele teve 12 sacos a mais de produção. Então, ele falou: Nossa, eu economizei e produzi mais. Isso é via de regra? Não. Depende de como que está o solo dele para a gente analisar e tentar entender o que está acontecendo. Fala um pouquinho da nossa metodologia, tá? Você pode usar qualquer equipamento, sendo que se você conheça esse equipamento, se você está fazendo da maneira correta, se você não está tendo contaminação em perfil de solo, se você não está contaminação manual, se você está conseguindo ter operação de todo o processo. A gente que na área, a gente tem uma transparência muito grande e a gente quer levar isso cada vez mais para o nosso cliente. E usar a tecnologia, por isso, já que a gente é uma empresa voltada para a tecnologia, tá? Então, com isso, eu falo que a gente hoje é a única empresa que eu conheço que a gente filma 100% monitorada a coleta de solo, tá? A gente coloca o nosso trado elétrico hidráulico em uma caminhonete, que ela vem com 3 câmeras, uma que filma quem está operando o processo, quem é o operador, como que está feita sendo a amostragem e o local dela. Sucessivamente mapeado isso no Deus de velocidade, Deus de parada, de quanto tempo ele ficou, isso tudo registrado, que quando ele chega, vai para uma nuvem e a gente consegue mostrar para o nosso cliente. Hoje, com a Starlink, a gente está passando para o segundo processo. Hoje eu vou convidar o cliente para sentar aqui no sofá da empresa e a gente, em tempo real, visualizar a coleta dele, para ele ver que a gente está fazendo isso na área real dele. Então, ele tem uma transparência que a gente está indo realmente da maneira que tem que fazer, que a gente tem que coletar, que tem que fazer todo o processo. Então, é uma transparência que a gente tem dentro do processo. A gente tem toda a questão do rastreio das amostras dos laboratórios. O software que a gente utiliza é um software bem conhecido, é um software profissional, que a gente tem o objetivo aqui de fazer as interpolações. Para quem não conhece de agricultura de precisão, vai a mensagem para vocês que cada tipo de interpolação, metodologia de fazer interpolação vai gerar um resultado. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês dos resultados gerados, ele tem que ter um aval agronômico, porque estatisticamente a gente pode gerar valores que a planta não são ideal para ela, porém a gente tem que tentar entender sempre a planta e o ambiente de produção. Então, gerar esses dados que a planta gosta, que vai ser bom para ela, tem que ter um olhar agronômico, não pode ficar só no dado estatístico, tá? Na linha de produção da AIDS, a gente é bem voltado e separa-se isso, tá? Em fertilidade do solo, nutrição de planta e algo novo que a gente vem trabalhando há alguns anos, que teve essa necessidade, que são indução nutricional. Então, fertilidade do solo, a gente separa-se bem que ela está muito voltada com o ambiente que não está propício para o desenvolvimento daquela planta. Eu costumo falar assim, não é o que a gente vai ganhar, quando a gente vai deixar de perder. E perder, a gente sabe que isso tudo tá ligado um processo para o outro. Então, se eu não tenho uma fertilidade legal, se eu não tenho um pH, se eu tenho um desequilíbrio, o adubo ele vai perder eficiência. Então, eu tenho que analisar sempre a fertilidade, arrumar ela para que eu tenha uma melhor eficiência do meu adubo. Então, a nutrição está muito ligada com a minha reserva de solo, que eu tenho que manter, né, por vários fatores. Um deles é a minha plantadeira, se ela não acontecer 100% linha a linha, ela tem essa reserva, diminuir a competição um pouco solo-planta, e da produção esperada. Então, ter em mente o quanto aquela genética de soja, milho, algodão, que seja colocar ali no sistema, para aquela região seria o ideal e o quanto eu estou disposto. Eu falo que aí entra um jogo, né, um jogo de pouco, quanto eu vou arriscar no jogo com o clima. E a indução nutricional, ela está muito voltada com hormônios, né, conhecido como
giberelina, citocinina, processos que a gente está ligado, às vezes, até com micronutrientes, que não é para, pensando na planta como nutrição ou como fertilidade, mas de uma maneira que ela tenha uma melhor eficiência, né? Às vezes, até o próprio nitrogênio, a gente sabe que o nitrogênio a gente tem que induzir vamos dizer assim, o milho no quarto, é, 4 folhas, 6 folhas ali, é onde ele define produção. Então, esse período eu tenho que induzir isso dentro da planta, né? Então, tentar entender isso de uma maneira que a gente não ter erro a campo é muito importante. E lembrando da nossa adubação, é sempre interessante sempre colocar além do mínimo, né? Saber quais são os nutrientes que são importantes para a planta e através da análise aqui que a gente vai tentar entender primeiramente nossos mínimos, né? O que que eu tenho no mínimo que eu não consigo encher esse barril, encher esse meu solo para que ele tenha uma grande eficiência se qualquer elemento esteja fora ou não tenha nenhum mínimo. E depois a gente tem que equilibrar isso tudo. Então a gente utiliza muito a lei do mínimo para a gente avaliar isso. E de onde vem isso, Carlos? De uma análise do solo. Como que eu potencializo isso em grande escala? Tendo a mais análise de solo. Então, a gente sabe que para a gente fazer adubação, e aqui é interessante, aqui é até um slide do professor Witt, né? Que ele traz adubação é igual a planta mesmo, que tem no solo, vezes um fator de correção. Esse fator de correção está ligado com tudo o manejo que eu faço dentro da fertilidade do solo, dentro, dizer assim, da parte de matéria orgânica, da biota, tudo isso aqui hoje é envolvido. Então, assim, tudo que eu faço pode potencializar ou diminuir, dizer assim, a eficiência da minha adubação, podendo ficar mais caro ou mais barato o meu processo. E a aplicação disso a campo é muito importante. E aí a agricultura de precisão, com esses avanço tecnológico dos equipamentos, que cada vez mais estão precisos, eu consigo jogar aonde eu tenho que jogar, diminuindo erros operacionais, trazendo isso em mapas, trazendo isso de maneira que eu tenha até em tempo real. Então, essa aplicação dentro da fazenda trouxe uma evolução muito grande, porque eu consigo diagnosticar aonde tem os meus gaps de produção, eu consigo colocar exatamente o que precisa para que eu possa ter uma produção maior, ou que eu possa ter uma rentabilidade maior, que se eu já estiver sobrando, eu posso economizar, né? Então, pegando um pouquinho do IPNI, uma imagem que eu gosto muito, tá? E que é para você ter resultados positivos na adubação, você tem que colocar sempre o adubo no local certo, na dose certa, na época certa e fonte certa. Então, eu não posso errar isso. E tem outras interações, que essas interações sempre existem, né? Então, eu tenho que analisar ainda o fator econômico. Como a gente está numa, eu não digo falar crise, mas uma super crise na agricultura, a gente tem que olhar muito para o econômico. A gente tem que olhar muito para a nossa lucratividade. E eu não posso correr o risco de produzir e não pagar a conta, né? O agricultor, ele tem... a única coisa certa é que ele sabe que se ele comprar, ele tem que pagar de alguma certa forma. Ele assume todo o risco. Então, ele entender realmente o que ele tem no solo, qual é a poupança daquilo, o que, que ele consegue manejar, é muito importante. Então, a aplicação em taxa variável é um negócio não é novo, né? Porém, ainda relativamente ao longo da história da agricultura é novo. Então, muita gente ainda não sabe como funciona, mas relativamente é bem simples, né? Seria um equipamento que tem uma conexão de sinais de satélite, que aí esse satélite é, tem uma comunicação com o monitor, que esse monitor tem um mapa prescrito, né, por uma empresa, no caso pela Agis, que se localiza e basicamente tem um motor que acelera ou diminui dependendo da necessidade, colocando mais ou menos. Caprichar sempre nas faixas de aplicação e regulagem disso tudo, porque tem muitas fazendas que tem todo esse equipamento,
mas não tem uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada para isso. Então, no começo ali, eu falei da importância de fazer isso, porque às vezes não basta só ter o equipamento, a gente tem que fazer isso chegar na ponta da maneira que a gente prescreveu, correto? E o que mais, Ricardo? Nós falamos aí da fertilidade do solo, né, resumidamente, até mesmo pelo nosso tempo. Falamos um pouquinho da nutrição, né, que seria basicamente quanto que eu preciso dessa planta exportar e deixar no solo. Falamos um pouquinho da indução nutricional e a biota. E a nossa matéria orgânica junto com isso tudo, né? E essa biota, eu estou falando, não é só dos patógenos que tira a minha produção que a gente já conhece ao longo do tempo, mas a gente está vindo agora com vamos dizer assim, uma necessidade de produzir mais. E às vezes não é só o químico. E a gente já tem o conhecimento de algumas bactérias, de alguns fungos que estão aí presentes na agricultura, principalmente em soja, há algum tempo, né? Eu vou até citar aqui do bradyrhizóbio, né? Que é o grande responsável pela soja ali em trazer nitrogênio para a gente dentro do nosso sistema produtivo. A gente está falando ali do azospirilo, que tem a parte hormonal, que vai trazer até no milho um pouco mais de adubação. Nós estamos falando ali de alguns bacilos que têm várias funções ali, desde controlar alguns patógenos, desde nematóide, doenças. Então, assim, isso relativamente é novo. A gente não consegue quantificar 100%, e isso entra em parceria com o laboratório BioMyCell, que ela tem essas análises de diagnóstico hoje. A gente está conversando com a Carolina, ela esteve aqui com a gente. Eu falei, como quantificar isso? Como fazer isso na prática? Como fazer o meu cliente investir nisso e ter resultado? Bom, primeiramente, resultado, a gente precisa de ter um ambiente com clima para o desenvolvimento, né, dessa bactéria, desse organismo dentro da. A gente já sabe alguns que são muito importantes, tem seus predadores naturais do sistema, então é uma interação muito grande. Hoje a AIS está assim, fazendo alguns experimentos voltados com esse processo biológico para a gente tentar fechar uma cadeia maior, para tentar entender um pouco mais desse ambiente. A gente está com vários projetos em campo de clientes, né, de experimentos com outras empresas também. Com qual finalidade? Que eu acredito que esses micro-organismos dentro do nosso sistema, eles são essenciais. Dá um exemplo para vocês, a soja, vou pegar aqui, peguei os últimos 6 anos de análise foliar, coloquei dentro de uma planilha só e avaliamos, independente de seca ou chuva, vamos imaginar aí, cento e poucos talhões em 6 anos, e gerou mais de 1.000 amostras. Quais essas, qual elemento, tanto seca quanto anos chuvosos, mais estava em déficit? Disparado foi o nitrogênio. E a gente precisa de aumentar esse nitrogênio na planta e muitas das vezes não é pelo químico, não é pelo que a gente conhece. O caminho seria a matéria orgânica, o caminho seria essas bactérias, seriam novas bactérias. E como trabalhar esse ambiente de maneira para defender os patógenos que vai atacar a minha cultura de interesse, sem que atrapalhe assim, os bonzinhos em trazer para a nossa planta, né? Então a gente está conduzindo isso, a gente está fazendo alguns experimentos, inclusive a BioMyCell é parceira nossa, ela doou para a gente algumas amostras, para a gente estar fazendo isso no campo, para a gente, antes do plantio, analisar patógenos benéficos, patógenos benéficos, nematóides, químico. Então, assim, a gente consegue visualizar tudo antes. São muitos números, são muitos dados que a gente, às vezes, até se perde. Mas a gente está tentando fazer algo com padronizado para a gente ter melhores respostas. Então, eu tenho certeza que o caminho é esse, esses bactérias e fungos benéficos para o solo
Elas vieram para ficar no sistema produtivo, elas sempre tiveram aí, e a gente tem oportunidade de melhorias com elas, tá? Então, nosso grande novo projeto hoje de foco é saber essa interação de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que a gente possa entender melhor como essa biota do solo trabalha em prol da soja, em prol do milho, em prol da cultura de interesse. Então, a gente está muito focado nessa interação. A gente tem muitos números de correção de solo, a gente tem muitos números em resposta de produção, mas essa parte tão importante a gente ainda não tem muitos números. E com todo mundo que eu converso, os meus colegas, a gente fala, não, eu tenho um número, eu tenho mais ou menos, mas quanto isso é expressivo? Quanto se der seca isso vale a pena? Quanto se der chuva isso vale a pena? E como quantificar isso da melhor forma? Ah, é matéria orgânica, quanto maior, melhor, tá, mas matéria orgânica é carbono, eu separo essa cadeia de matéria orgânica, não separo. Eu estou fazendo um trabalho, inclusive esse ano, numa área que eu tenho tudo acima de 5 por cento de matéria orgânica, numa área que eu tenho 2, para a gente ver se a atuação vamos dizer assim, dessa biota vai me responder de uma maneira menor. Basicamente, esse é o que eu queria trazer um pouquinho, na verdade, é mais uma chuva, às vezes, de informação, junto com lembretes das práticas agronômicas bem importante, que ela é necessária, às vezes, na correria da fazenda, a gente não se preocupa com ela, e ela é tão importante dentro da cadeia produtiva. Então, trazendo essas informações para vocês, de como que tem que fazer o processo do solo para que a gente trabalhe a genética, a gente vai conseguir ter boa produção. Então, assim, minha mensagem hoje era trabalhar um pouco pensando no solo, de fertilidade, nutrição dessa planta, pensando em produção. Queria agradecer a presença de todos, um pouquinho da Muito, nossa missão e visão. muito bom, Ricardo. Estava acompanhando aqui nos bastidores, né? É muito interessante o tema que você trouxe hoje, a forma como você traz também, né? Fica parecendo até que é simples. Muito, muito bom mesmo. Parabéns e obrigada. Olha, a gente tem gente acompanhando a gente de longe, hein? Pedro César está acompanhando a gente de Angola. Não Olha sei se é algum. só, obrigado pela presença aí. E a gente tem curiosidade de saber como que é a agricultura, né, em outros países, como está esse processo, bacana. Sim, muito, muito legal. Tem o pessoal também da Embrapa de Roraima, pessoal parabenizando pela palestra. Muito, muito legal. Você trouxe um ponto, né? Às vezes, quando a gente conversa com alguns clientes sobre a parte da análise, né, biológica do solo, é, voltando, né, para essa parte também de analisar a parte físico-química, né? Um ponto que as pessoas falam, né, é dessa parte do custo, né? Que tem ali tanto a análise da parte da microbiota, quanto também a parte da análise do físico-químico. E, né, contando toda a sua experiência, queria, né, como que é possível avaliar o retorno econômico da agricultura de precisão, né? É um investimento, mas como que dá para fazer ali um ROI, né? Qual que é o retorno que dá para ter, né, desse investimento que é feito? Carolina, eu soltei um pouquinho ali do investimento pensando nas análises de solo, né? Que é basicamente tomar decisão em cima de calcário, gesso e fertilizantes e o material genético. Se eu for avaliar isso dentro do meu custo produtivo hoje, eu estou falando aí de 15 a 20 sacos, dependendo do quê? De como que está o meu solo. E aí depende, a palavra-chave do agrônomo, depende de como está o solo. Mas eu vou te trazer um número nosso, tá? Os clientes têm, em média, uma economia de 2 sacos e ganho de 4. Essa é uma média grosseira, tá? Bem grosseira em cima da região. Por que que ele economiza?
Não é milagre, é que ele sai de quantificar por hectare pensando em metro quadrado, né? Ele ganha uma estatística nisso e ele traz a economia. A economia não é o foco da Agis, tá? Apesar dela vir junto, vir de carona. O nosso foco é tentar o equilíbrio nutricional, onde a planta consiga absorver melhor os nutrientes. Não sei Muito se eu consegui Não, ser bem consegui. claro, Igor. Não, sim, eu adoro a palavra depende. Eu falo que depois que, mesmo, apesar de eu ser biólogo, depois que eu comecei a conviver com agrônomos, eu comecei a usar bastante o depende de vocês, que realmente depende, né? Que são vários fatores para considerar, né, para realmente a gente considerar ali para influenciar, né? No que pode ser o custo, no qual que é o retorno que vai ter. É, Carolina, até falando assim do depende, eu costumo trazer com alguns colegas meus de agronomia, o sistema produtivo hoje ele envolve várias ciências, sim, né? A gente for pensar assim, a gente está envolvendo Deus de ciências econômicas, que tudo isso envolve muito custo, nós estamos falando aí de máquinas, né, que é uma engenharia absurda, nós estamos sim, falando de tomar decisões aí de químicos, né, que vai Deus vamos dizer assim, de uma mistura de tanque, dependendo, né, Deus da qualidade dessa aplicação. Então, se eu for analisar pelas tomadas de decisões e todas elas envolvem de maneira direta na minha produção, porque estou falando de proteção de planta, eu estou falando de desenvolvimento da planta, eu estou falando de uma proteção de planta, são várias ciências. E a gente sabe que a gente é ser humano e a gente tem um conhecimento clínico de tudo, mas a especialidade às vezes falta, né? Então, sim. eu falo que eu tenho uma cadeia de amigos, colegas agrônomos que me ajudam muitas vezes numa tomada de decisão em conjunto para acertar melhor o processo, né? Sim. Então, uma tomada de decisão em coletivo é muito importante às vezes. E até E nisso eu sou feliz, que eu tenho vários colegas agrônomos aí que têm o conhecimento e têm experiências ao longo do tempo aí muito. e a gente sempre está aprendendo, né? Eu acho que Sempre, sempre. ciência é isso, né? Hoje a gente tem uma coisa que a gente tem como verdade, né? Que foi testado e validado, mas isso pode mudar, ou isso pode ser incrementado, né? Hoje a gente tem uma visão de alguns pontos, eu falo isso muito até para a biologia do solo. Até um tempo atrás se tinha uma visão diferente, agora que não era tão importante assim. Agora não, agora a gente já sabe que é importante, assim como a física e a química também. Então as coisas vão evoluindo e eu sou daquela que acha que conhecimento compartilhado é o que faz mais sentido, né? A gente aprende muito mais. A Eu Michelle falo San. assim, eu falo até assim, a estatística é tão interessante que se tem uma porta ali, 95 pessoas levou um choque para abrir ela, você não vai colocar. Sim, E daí depende da gravidade. Você não entraria no avião com 10% dele cair, não, não, de jeito possibilidade. nenhum. Então, a estatística ela vem para ajudar a gente nesse processo. Eu não entraria no avião com essa possibilidade jamais. Sim, sim, não, é verdade. Trabalhar com dado, essa é uma vantagem, né? Se sai muito ali Muito. do achismo, do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Baseado em dado, né? Qual que é a melhor decisão que dá para Olha, tomar? e alongando um pouco a conversa aqui, mas você sabe que essa é uma das principais perguntas que eu faço para todo cliente. Ainda mais quando ele fala, cara, eu joguei 4 toneladas, joguei 2 toneladas. Eu falei, tá, mas com base em quê? Sim, Só por curiosidade. E, e ele, na região, no clima, sabe? Vem pro sim, achismo, né? Eu falo, cara, eu não tenho esse luxo de ir no achismo, eu tenho que ter um número para me apoiar, né? Porque é sim. técnico, porque é uma responsabilidade agronômica. E esse direcionamento baseado em dado, ele ajuda até nessa parte de custo. Talvez ele esteja colocando ali 4 toneladas, mas ele não Perfeito. precisa colocar quatro, né? Talvez duas ali, três resolveria, né, para o perfil que ele tem ali. A gente tem uma pergunta da Michelle. A Michelle sempre acompanha a gente nos webinar, e sempre muito participativa. Obrigada, Michelle. Ela elogiou também o tema que você trouxe, né, a forma como que você traz. A pergunta dela é como transformar dados do solo em decisões precisas que aumentem a produtividade, reduzam custos e promovam a sustentabilidade agrícola. É o trio aí que todo produtor quer, né? Produzir bem, produzir mais, reduzir custo e ainda ser sustentável. Tem uma receita já, Ricardo?
todo o processo que eu citei, ele faz isso, né? Primeiramente, você tem que tentar entender, quantificar e conhecer o solo. O conhecer o solo é quantificar ele dentro dos atributos físicos e químicos, né? Entender o potencial de cada solo, né? Esses dias um cliente falou, Ricardo, qual que é a principal tomada de decisão para a compra da fazenda? Eu falei, cara, olha a CTC, né? Olha a argila, é o potencial que você vai ter. E se você puder fazer uma análise para ver se ela está cheia ou vazia, mais importante, o quanto você vai gastar para isso. Então, eu tenho clientes meus que já entenderam essa lógica e eles não arrendam uma área sem fazer análise, sem fazer agricultura de precisão, e falam, quanto que eu vou investir para que eu possa ter esse dinheiro de volta? Às vezes fala, compensa pagar uma renda mais cara, mas isso aqui já está feito, eu vou ter que fazer, né? E fora eu ter que fazer, o tempo eu vou, né? Que a gente sabe que tem alguns atributos que não corrigem rapidamente, o pH é um deles, né? Ele precisa de um tempo de reação de calcário, né? De 3 a 1 ano ali para a gente fazer essas trocas com hidrogênio. Então, primeiro, conhecer o objetivo do cliente, né? Ser muito sincero com ele, realmente o que tem que ser feito e trabalhar. Isso é não, isso é execução. E quantificar o que você fez, se deu certo ou se fez errado, né? Ter um feedback, né? E um dos melhores feedbacks que eu vejo é a produção e uma reanálise. Aí a agricultura de precisão veio para ficar. Como que eu monitoro isso? Utilizando a mesma metodologia que eu utilizei o ano 1, o ano 2, com o resultado de produção. Eu fecho a cadeia. Não, muito, muito interessante, né? E eu acho que esse ponto agora, né? A gente está numa mudança de paradigmas mesmo, acho que do setor agrícola, né? De produção, né? E as pessoas estão indo muito com essa vontade de ter uma agricultura mais regenerativa, né? Que melhora a biologia do solo, ter um solo, né? Mais biologicamente ativo, né? De micro-organismos benéficos, ter uma supressão de patógeno. Mas acho que isso é um tempo também, né? Você comentou da mesma forma que o pH do solo, ele demora-se um tempo, né, para melhorar, para ser corrigido, na verdade, esses outros fatores também, né, que a Michelle comentou, de você ter do produtor, aumentar a produtividade, reduzir o custo e ser sustentável, eu acho que esse é quase que o sonho de todo produtor que a gente tem Perfeito. no mundo todo, né? Mas acho que isso é um tempo também, isso que você falou é muito importante. Como vai demorar um tempo, precisa de um acompanhamento, né? E aí entra a agricultura de precisão e outras análises para ir tendo, né, mais uma vez, em cima de dados e ter esse acompanhamento. A gente tem uma outra pergunta agora da Érica Cerqueira. Ela te parabeniza pela apresentação e já fazendo um gancho, né? A gente está na janela aí da safra da soja. Ela pergunta quais são os principais nutrientes limitantes na soja. Todos os elementos essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta, não posso deixar. Seria a lei do mínimo. Se a gente direcionar essa pergunta um pouquinho hoje, qual é o mais importante, né? Hoje eu deixei ali um gap, que é o aumentar esse nitrogênio em soja. E a gente sabe que o milho, um dos principais fatores em solos corrigidos e fertilidade alta, é o nitrogênio e o posicionamento dele, né? A gente pega nos Estados Unidos ali, alta produção de milho, com a genética de eficiência, precisa de nitrogênio, né? Então, hoje, uma lacuna nossa aí, em soja, é como aumentar esse nitrogênio aí de maneira geral de produção. Agora, a necessidade de qual é o mais importante, todos eles são importantes de uma maneira equilibrada. O que eu tenho que tomar cuidado, muitas das vezes, principalmente aí com a interação desses nutrientes no solo, principalmente às vezes com equilíbrio, né? Porque às vezes a gente, no asseio, a gente não olha para esse equilíbrio nutricional dentro da CTC, principalmente. Que eu tenho que ter o equilíbrio entre cálcio, magnésio, potássio, né? A fração positiva com a negativa, que um pode atrapalhar a absorção do outro. E aí eu falo que a gente entra num processo mais caro, Carolina, que é o ter no solo, investir no solo e não ter na planta. Mas por que, Ricardo, que eu não tenho na planta?
por um desequilíbrio nutricional. Aí a fertilidade do solo, a análise, pode trazer o quanto ela é barata, porque eu gastei, investi, e por não tomar esse cuidado do equilíbrio entre os nutrientes, e às vezes por anseio, colocar umas 2 toneladas a mais de gesso, não vai dar problema. E aí eu sou obrigado e vejo que faltou potássio, eu tenho que aumentar potássio, por quê? Porque entram junto na conta, né? Então, lembrar desse equilíbrio, de como se comporta cada elemento no solo, como comporta na planta, né? É sempre importante. Ricardo, você comentou da adubação nitrogenada, né, no milho. Uma pergunta minha, assim, até por curiosidade, não sei se você já tem algum resultado ou acompanha algum cliente que está fazendo uso daquela bactéria Metilobacterium simbiótico, né? Que é para a cultura do milho, ela vive em simbiose ali com a cultura e aí ela vai disponibilizando nitrogênio. Você tem algum resultado? Você já conhece? Tem acompanhado? O pessoal está apostando Carolina, muito nesse micro-organismo, né? Principalmente para tá, a cultura do tá, milho. tá, sim. Eu tenho alguns clientes utilizando, tá? Esse ano eu consigo mensurar melhor. Até mesmo que na minha região a gente vem acompanhado de sucessivas secas, né? Então fica difícil essa avaliação. O clima não está ajudando para a gente fazer esse tipo de avaliação de maneira nenhuma. Porém, tem algumas coisas acontecendo e eu preciso de mais dados. Eu preciso de mais dados para acontecer. Como tirando o Brad-Rizó, que para mim não tem como tirar ele do processo produtivo de soja, isso não tem o que fazer, você tem que colocar, você tem que utilizar ele da melhor forma possível. Isso é consagrado, se eu não estou utilizando, eu estou deixando de ganhar, né? Ele e de uma maneira correta. Inclusive, a gente tem as recomendações de alimentar o Brad melhor, né? A gente coloca muitas das coisas para nutrir ela, para ela que ela consiga fazer esse consórcio melhor. É, Em todos os outros, eu te falei isso já uma vez em sala, eu preciso de acompanhar mais e chegar nesse número, falar, não, vamos recomendar, isso vai acontecer. E eu estou esperançoso também que ela seja como o Brad aí, e a gente aprenda a colocar no manejo, no ambiente, e dê muita resposta, que a gente vê que é sustentável, né? Eu falo que a soja é tão sustentável, e uma das coisas que deixa isso é essa consolidação com Bráticos, óbvio, né? Porque além dela dar esse nitrogênio para a soja, que se a gente fosse colocar a soja era inviável, ela deixa de herança para o milho. Imagina, é uma eficiência extraordinária, né? Deixar um ambiente desse. E fora que nutre mais quantas mil bactérias, aí você vai falar melhor que eu. Esse nitrogênio no sistema nutre quantas outras vidas aí que é benéfico, que a gente ainda não tem nem o conhecimento ainda, né? Tem só ideia. A biologia do solo, os micro-organismos, eu sempre falo que a gente está no começo, a gente já se sabe muito, né? Mas eu acho que do todo a gente sabe pouco ainda. Então, acho que, quem sabe, acho que nos próximos anos aí, é uma tendência agora, né, com essa crescente de biológico, a gente ir estudando melhor os micro-organismos, disponibilizando isso também como forma de produto, né, no mercado também. Porque hoje a grande maioria dos produtos que a gente tem é a base de bacilos e tricoderma. Claro, diferentes de espécies, né, e cepas também, mas a gente continua ainda ali nesses dois grandes grupos, né? Quando você estava falando dessa parte dos nutrientes, né, disponibilizados no solo, recentemente eu conversei com um cliente, né, que fez umas análises aqui com a gente, e foi uma conversa muito boa, uma entrega de resultado, e ele comentando, né, ele planta soja, e aí ele faz agricultura de precisão, e que o fósforo estava disponível lá no solo, ele sempre adubou certinho, e no ano passado, a soja dele, ele precisou fazer umas análises foliares e deu deficiência de fósforo. E aí ele falou, gente, como que deu deficiência de fósforo se eu fiz análise e tinha fósforo disponível? Quando a gente fez a nossa análise da microbiota do solo, né, a gente viu que o solo dele estava com baixo potencial para micro-organismos solubilizadores de fósforo. E aí foi um resultado muito interessante, porque é aquilo que você falou, a agricultura, né, o sistema como um todo, a gente não tem uma ciência muito exata de falar, olha, faz isso que você tem essa resposta. Não, são vários fatores, né, que podem colaborar ali, de clima, do solo, né,
a variedade e tudo mais ali. E aí foi, né, tentando entender, ele falou, olha, agora tá fazendo tudo, tá fazendo mais sentido. O problema que eu tive na minha soja o ano passado, o nutriente, ele tá no solo, só que eu não tô tendo micro-organismos que vão solubilizar e disponibilizar para a planta. E aí agora ele já vai traçar um outro manejo com micro-organismos solubilizadores ali, a base de bacilos e também pseudomonas para a próxima safra. Mas são ferramentas que a gente vai unindo ali, né, para ter uma performance melhor. Ricardo, você falou, né, dessa parte também de aplicação de taxa variável, né? Então, como que a agricultura de precisão, né, como que essas análises podem, né, direcionar essa parte da aplicação para uma taxa variável? E qual que é a importância? Bom, a principal importância que eu vejo na taxa variável é pensando no equilíbrio das cargas positivas. Pensando no equilíbrio do potássio, assim, magnésio e cálcio. Para mim, dependendo da minha calagem, eu tenho a opção de equilibrar esse potássio junto com a CTC de cada ponto, né? Então, assim, como que eu vou equilibrar tratando meu solo 100% igual se eu tenho uma CTC diferente naquela área? Se eu tenho uma estrutura física diferente? Se eu colho produção diferente? Então, a taxa variável ela veio para ficar, apesar que eu vejo ela ficando mais pensando em redução de custo, mas o maior potencial dela é equilibrar essas bases. Questão do fósforo também, se eu estou extraindo mais, eu tenho que colocar mais, né? Se eu tenho muito fósforo, não há tanta essa necessidade. E se eu não estou retirando esse fósforo, ver o gap de tentar entender o porquê que eu não estou retirando. E você ali citou algo que eu até ia colocar na palestra, que foi pelo tempo que eu tirei, que é a análise foliar, que ela é de suma importância, né? Eu falo hoje para a gente tem coisas quantitativas e qualitativas. Quantitativa, análise de solo e foliar. Qualitativa, vários outros fatores, principalmente NDVI, que às vezes o pessoal dá muito mais importância, mas uma análise foliar, ela é um retrato rápido para tomar as decisões, até mesmo daquela cultura, né? Então, tem coisas que a gente consegue resolver ali, naquele processo, e futuras também. Então, só dando esse adendo aí que eu coloquei ali mais pensando um pouquinho no nosso tempo, mas é extremamente importante. O que você falou, eu falei, "Ó, deixa eu ressaltar que ela está no nosso escopo também." São ferramentas, né? São ferramentas que estão aí disponíveis, né, para utilizar da melhor forma. E considerando que a gente tem diferentes ferramentas hoje no mercado, né? A parte de análise hoje está cada vez mais diverso, conhecimento também, né? De diferentes formas, tanto da planta, né? Do solo, do que é o sistema. Queria entender de você qual que é a importância do agrônomo, né? Nesse processo de tomada de decisão. Porque imagina, né? Você vai ter um produtor que é mais tecnificado, né? Que está fazendo mais análise, olhando mais para o sistema, no final do dia, ele vai ter várias informações na mão ali, né? Com o suporte de um agrônomo, por exemplo, que decisão tomar, né? Como que funciona, né, esse profissional, qual que é a importância dele para a tomada de decisão? Carolina, eu olho fundamental. Nós estamos chegando numa época onde as IAs estão ganhando uma força e uma velocidade gigante e vão tomar, tá? Porque ela vai ajudar a gente na agricultura em vários fatores. Eu até dei uma palestra sobre a inteligência artificial na agricultura, o que a gente vem trabalhando atualmente. E lá eu falei um pouquinho sobre a IA e o papel do agrônomo, tá? Mas resumindo bem rápido para você, o agrônomo é indispensável nesse processo, principalmente pensando na fertilidade do solo e na nutrição de planta. Porque nós estamos falando de um ser vivo, nós estamos falando ali de uma planta, né, que ela é viva, ela tem uma biota,
e aí quando você coloca a biota viva ali, existe tomada de decisões diárias, que exige conhecimento científico, exige conhecimento técnico. E a IA ainda não tem isso 100%, né? E, e ainda é pontual o agrônomo nesse processo, é fundamental. Acho que a IA entra como uma ferramenta também, né? Perfeito. Hoje ela entra como uma ferramenta. No futuro, na hora que ela aprender mais, ela pode tomar decisões. Eu acredito que ela vai chegar nesse nível de tomar decisões, tá? E rápido, porém ainda tem uma escala aí. Sim, sim, não, eu concordo. Ricardo, a gente tem uma pergunta da Gabriela. Ela parabeniza, né, pela sua apresentação e ela pergunta qual que é a importância da biologia do solo no novo manejo. Tudo. Essa interação, ela é fundamental para a alta produção. Não adianta. A biota do solo, para uma alta produção equilibrada, a gente vê isso como um exemplo claro hoje. Vou falar de novo, o Brad Rizzoli, que sem ele no sistema hoje, a questão financeira era um gap muito grande. E eu acredito que vai vir várias ferramentas aí. É difícil a quantificação disso, é difícil avaliar isso, mas eu acho que, de primeira instância, ele vai vir como um somatório e depois ele vai vir como ferramentas mais pontuais. E eu acho que o Brad eu acho que é um dos melhores exemplos, né, que a gente tem para falar e mostrar sobre É essa o que a gente importância. mais tem dados, né? Sim, anos e anos, né? Maria Ângela ali trabalhando muito tempo ali, né, junto com o pessoal da Embrapa com essa parte de inoculante e para a gente ter o que a gente tem hoje, né? E de ser tão consolidado também esse conhecimento, né? Então, hoje, não sei como estão os seus clientes aí, mas assim, hoje acho que é difícil você pegar um produtor que não usa, né? Que não inocula, né, a soja ali com Brad. Tem alguns que fazem já com Carolina, inoculação. Ainda ainda tem. tem. É, e aí, então, o custo com adubação nitrogenada é bem maior, então, né? Ou colhe É que menos. assim, ele não consegue enxergar a necessidade de colocar todo ano. Então ele coloca Ah, um ano entendi. sim, 2 anos não, 4 anos sim. Então ele ainda tem uma biota do solo natural ali, e ele vai ter, né? Sim, Porque já colocou, já está rodando. Mas a gente sabe que para a gente ter uma melhor eficiência, a gente tem que estar sempre inoculando, para não perder nem vamos dizer assim, essa cepa que tem essa eficiência, né? sim, sim. E aquilo, né? A gente tem trabalho já que mostra que a inoculação, né, todos os anos, ela te dá um resultado, né, considerando o bradisóbio. Tem trabalho também que mostra que co-inocular bradisóbio e azospirilo, você agrega mais ainda na produtividade. Um micro-organismo, ele promove o crescimento, o outro faz a parte de nodulação, né, que é o brad. Então, assim, mas acho que aos poucos também essas barreiras do uso do biológico, né, acho que elas vão sendo quebradas também e acho que vai sendo mais aceito. Ricardo, a gente já está chegando, né, ao final do nosso webinar. Lembro quando a gente foi conversar, né? Vamos fazer uma coisa para não demorar tanto. Mas para mim, né? Não sei qual que é a sua impressão. Para mim passa muito rápido. No Nossa, eu estou final, olhando aqui, parece que já tem 1 hora já que a gente está de uma hora. bate-papo aqui. Sim. Eu falo, nossa, Por bacana, mais bom que demais, foi muito bom. Espero ter agregado, né? Não, com certeza. E por mais que é virtual, né, a gente ainda consegue ter uma boa interação, as pessoas vão mandando perguntas, né? Eu sempre tenho algumas dúvidas minhas que eu gosto já de aproveitar que eu estou com o especialista, né? Já perguntar também. Eu vou ter uma última pergunta para você. Vou só dar um aviso, né? Lembrar o pessoal que tem que assinar a lista de presença para receber ali o certificado. A gente tem uma pergunta do Rodrigo. Vou passar a pergunta do Rodrigo antes da minha. Parabenizou, uma ótima apresentação, e ele perguntou: a análise de boro via foliar pode ser um fator limitante? Não entendi muito bem a pergunta do Rodrigo, ele está falando se tem a importância ou não, A pergunta mas ficou vamos como. fazer vamos pegar um vago, né?
O boro é um elemento essencial para a produção de soja e de milho. E pelo formato, de como ele vive no ambiente produtivo, como se tivesse vida, né, falando agora, pelas formas dele, ele é altamente volátil no sistema. Pode ser, depende da matéria orgânica, depende de alta temperatura, baixa temperatura, e é sempre importante a gente saber ele. E essa análise só às vezes não é tão importante. E é muito importante para a gente não faz todo ano pensando em embora, né? Porque são níveis mais altos. Então, a análise foliar, sim, ela vai vir, né, com os micros, que vai ter o boro ali, e a gente tomar a decisão, às vezes, para aumentar esse processo dentro do sistema produtivo, pode ajudar em produção, sim, com certeza. Não, muito bom. Ricardo, eu gostaria de te agradecer, né? Eu falei no início ali dessa correria da safra, sei bem como é. Lembro dos Nossa, tempos, eu lembro dos tempos que eu trabalhei ativamente no agro, né? Dentro de fazenda, com produção de bioinsumo, e caramba, plantio e colheita, nossa, era um período assim que era muito intenso. Então, sempre que tá nessa época, todo mundo fala, eu tô corrido. Eu falo, não, eu entendo mesmo, porque realmente esse período é muito corrido. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter disposto do seu tempo para compartilhar com a gente tanto conhecimento que você tem, né? São muitos anos aí de experiência e você é muito atento ao mercado, muito baseado em dados, baseado em ciência, né? Vai muito de encontro com o que a gente acredita aqui também na empresa e com o que eu acredito também como profissional. Então, muito obrigada a você, agradeço as pessoas também que participaram. Vou te deixar com uma última pergunta, e eu já até me despeço do pessoal, mas depois você pode responder a pergunta e se despedir também. Você trouxe uma visão, né, tanto do passado, né, de como que foi a construção aí da Agis, como que vocês estão hoje, onde que vocês estão atuando, o que vocês estão fazendo. Mas agora eu queria saber do futuro, né? Quais são os próximos passos aí que vocês que são uma empresa, né, muito tecnificada, né, toma decisões ali baseadas em dados, o que vocês estão planejando para o futuro? Te deixei com essa pergunta para você responder. Agradeço todo mundo, você também, e muito obrigada. Carolina, eu agradeço demais esse desafio, essa oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, né, trazendo um pouquinho sobre o trabalho da Agis, né, que acho que é o mais importante aqui tá trazendo um pouquinho da nossa experiência, né, e a de vocês junto com a Agis. É, o futuro, a gente já comentou um pouquinho aqui sobre ele, que, que no futuro a gente vai ter cada vez mais presença da biota como um fator de escolha, como um fator é, cada vez mais importante dentro de nutrição, de proteção, é, indispensável como o Brad. Eu acho que está aí o nosso desafio, que é tentar entender mais esse ambiente dele, né? De como ele sobrevive, principalmente da biota benéfica, e de como quantificar isso para a gente entender realmente que ele é indispensável, como o Brad resolve. Obrigado pela presença de todos, e se eu puder somar em alguma coisa aí para a agricultura, estou à disposição.